Boa noite, tudo bem, pessoal de casa? Estamos começando aqui mais um José Marcos Cash, a voz da manutenção, transformando conhecimento técnico em resultado real. E hoje temos um prazer imenso em receber aqui ele, que já foi vendedor de peças, já foi consultor técnico, vendedor de caminhões e hoje está como gerente de manutenção. Willamis Mariano. Willamis, tudo bem? Boa noite. Boa noite, José Marcos. Boa noite, se apresenta aí pro pessoal de casa, o que é que você faz hoje em dia, um pouco da sua trajetória aí pro pessoal de casa aí. Bom, primeiramente é um prazer, né, estar aqui com você nessa noite. Já fomos aí colegas de trabalho, né, um período, e é muito gratificante a gente ter esse contato, porque os momentos, um dos momentos da minha trajetória, você marcou, né, como quando a gente era consultor, né, enfim, e é muito gratificante poder estar aqui nessa noite, podendo compartilhar um pouco do conhecimento que eu adquiri durante a minha trajetória até aqui, né? E hoje estou aí com um desafio, né? Gerente de manutenção, uma oportunidade nova, né? Para mim, na minha carreira, na minha trajetória. E é um desafio que a gente tem que assumir de frente, né? E levar o negócio para um outro nível, né? Como que tá sendo aí a experiência como gerente de manutenção? Bom, a parte da manutenção em si, hoje, para mim não é um desafio, né? Porque eu já conheço a questão da manutenção, a parte mecânica, né? A parte eletrônica, técnica do negócio. Então, isso, para mim, hoje não é um desafio, né? O desafio maior hoje que tem proposto, né, são a redução de custo, né, são evitar as paradas desnecessárias, né, de caminhões mais antigos que nós temos na frota hoje, que aos poucos também nós estamos renovando, né? E hoje o principal desafio é principalmente a redução do custo e implementar alguns processos, né, que antes não haviam e hoje a gente precisa implementar dentro da empresa. Como conciliar, Willamis? Como conciliar a disponibilidade da frota com os custos? Porque essa é uma equação aí que você tem que resolver no dia a dia. De um lado a operação querendo o caminhão rodando e do outro lado o diretor querendo diminuir os custos com manutenção. Como conciliar esses dois interesses contrastantes? Sim. Hoje, nós que viemos de concessionária, a gente sabe que alguns problemas recorrentes, né, de ambas ou qualquer que seja as marcas, né? Então, assim, nós sabemos que hoje as montadoras têm muito extensão de garantia, né? Tem muita ajuda comercial, né? Então, assim, hoje cada caso é tratado de formas diferentes, né? De formas distintas. Por exemplo, você tem uma concessionária onde você tem um relacionamento maior, onde é a sua home dealer, por exemplo. E você consegue uma condição, você consegue um desconto melhor, né, na negociação. Ou você consegue ali um acordo comercial de pagar somente 50% da peça, ou às vezes uma peça de cortesia. Enfim, então cada caso é um caso. Você precisa tratar ele de forma diferente. Então, se o caminhão da mesma marca que você trata aqui em São Paulo, que é onde é a concessionária home dealer, eu preciso tratar ela diferente quando o caminhão ele quebra em outro estado, em outra concessionária, porque a forma de tratamento, infelizmente, ela é diferente. E assim, o ideal seria que fosse o mesmo padrão, né? Mas nós entendemos, nós que viemos de concessionária, nós entendemos que na maioria das vezes não é feito dessa forma, né? Então, assim, conciliar isso é um desafio, porque você precisa expor a sua necessidade, né? Expor a criticidade sua ali naquele momento para a pessoa da concessionária ou para a pessoa que seja ali o gerente, que seja o consultor, entender a sua dor, né? Pegar aquela dor e poder te ajudar de alguma forma, que seja numa prioridade de serviço, né? Porque assim, a manutenção ela não está envolvida somente com o custo da peça, com o custo do serviço, né? Ela está também inclusa o custo da parada do caminhão, né? Porque o caminhão, ele parado, ele tem um custo parado,
Tem. Né? Importante falar, vocês estão vendo aí que o rapaz o Williams tem rosto novo assim, parece novo, mas tem muita experiência. Importante falar que as montadoras nem sempre calculam o custo do veículo parado. Exatamente. Nem sempre calcula o custo do veículo parado. Porque, mas foi garantia, mas concedi uma extensão, uma cortesia comercial. Mas elas esquecem de uma conta que está lá, que é a conta do veículo parado, que é uma conta que é muito onerosa para o transportador. Exatamente. Então, assim, hoje nós temos uma dificuldade, às vezes, da disponibilidade de peça, né? Então, a disponibilidade de peça, ela causa muito isso. Atraso na execução do serviço, porque a mão de obra tem, né? Então, assim, às vezes falta um mecânico ou outro, mas a mão de obra está ali todos os dias para trabalhar, né? Que seja pouca ou que seja muita, mas tem. O problema é a peça, né? Então, tem alguns estados no Brasil que a dificuldade para chegar à peça é muito grande. Então, demora uma semana, 15 dias, às vezes, para chegar uma peça, né? E isso... Nesse período o caminhão fica parado. Então, isso também tem um custo. Não é só com o serviço que vai ser prestado ou que vai ser feito, né? É também com o custo do caminhão parado. Que é um custo que onera muito o transportador. Williams, quais foram os maiores desafios que você enfrentou ao assumir a gerência da manutenção? Porque pela experiência você veio já ter uma experiência técnica muito boa, que você veio de concessionária, foi consultor técnico, você foi vendedor de peças. Sim. Então, essa bagagem você já trouxe. E quais foram os desafios que você enfrentou ao assumir a gestão da manutenção? Hoje, assim, eu assumi recente, né, a gerência da manutenção. Então, assim, são 30 dias aí que eu estou à frente da manutenção, né? E assim, eu tenho alguns desafios hoje, né? Que além de ser gerente de manutenção hoje, eu tenho outros desafios como a venda dos ativos da empresa, tá? E a compra também. Então, assim, voltada para a manutenção em si, nós temos alguns problemas, né? Que precisam ser tratados, que eu já foi mencionado aqui no começo, que é a redução do custo. Esse é o meu grande desafio. O grande desafio. Eu considero esse como um grande desafio, porque hoje nós não temos a frota 100% renovada a cada 3 anos, por exemplo, que é a nossa ideia desde o começo do ano, né, dos donos da empresa de renovar a cada 3 anos, né? Então, nós temos algumas unidades de caminhões ainda a ser vendidos. E esses caminhões, né, eles elevam o custo da manutenção. Então, e são aqueles mais velhos já. Exatamente. Hoje, assim, nós temos a oficina própria, né? E isso ajuda bastante, né? Nós temos ali uma equipe bem qualificada ali. São pessoas antigas que estão na empresa, né? Pessoas mecânicos. Tem a parte de solda, de funilaria, tá? Dentro da estrutura ali da Translute. E isso ajuda muito na redução do custo. O problema disso tudo é que nós temos algumas filiais no Brasil, né? Então, nem sempre todos os problemas são tragos para Barueri para a gente resolver ali. Porque dentro de casa você se resolve, você já tem um fornecedor, que você já tem um contato maior, né? Enfim. Mas quando você leva a essa questão de ter as filiais, né? Então, hoje nós temos aí na média de 400 carretas, né? E 162 cavalos. Então, nem sempre é possível fazer dentro da garagem, né? Então, esse também é um outro desafio, né? Que a gente precisa trazer mais para a matriz, ao invés de fazer serviço nas filiais. Porque nas filiais são serviços externos, né? E isso acaba elevando bastante o custo, porque é uma mão de obra que eu tenho que pagar fora, sendo que eu já tenho dentro, né? É uma peça que eu consigo comprar numa quantidade maior e eu consigo um preço menor dentro de casa e eu tenho que pagar mais caro na rua, entendeu? Então, esse eu considero que seja o meu principal desafio hoje. Excelente. Tá gostando? Opa, tá gostando de estar lidando agora na manutenção? Se bem que você já vem faz uns anos, né? Você tá em casa. Eu me sinto em casa. É algo assim...
O Nietzsche falava uma frase que é o seguinte: demore o tempo que for para decidir o que você quer da vida. E depois que decidir, não recue ante nenhum pretexto, porque o mundo tentará te dissuadir. Isso é uma frase do Nietzsche, atribuída ao Nietzsche. E pelo que eu vejo, você já encontrou, parece que você quer ali na vida. Trabalhar com isso mesmo, com manutenção, né? Sua história está atrelada a isso aí, a caminhões, a esse mundo dos caminhões aí. Sim. Na verdade, assim, a minha vida inteira foi em cima disso, né? Meu pai, ele é mecânico, né? Ai, que então legal. eu fui criado dentro da oficina, eu sempre tive esse contato com a oficina. Então, quando eu era criança, né, em casa ainda tem as fotos, eu andando de Velotrol na oficina do meu pai, né? Enfim, a gente passou um período bem complicado, financeiramente falando. Meu pai recebeu algumas propostas de emprego em outra cidade que não deu certo. Mas, enfim, hoje meu pai ele é de Pouso Alegre, minha família é de Pouso Alegre, onde minha história toda começou. Mas, assim, desde os 14 anos eu já fui morar sozinho para trabalhar numa oficina. Fui ser ajudante de mecânico. E aí, desde então, a minha trajetória fora da oficina do meu pai começou aos 14 anos, né? Então, dali da oficina eu fui para uma autopeça. Depois passei por uma outra autopeça na cidade mesmo de Pouso Alegre. Depois fui para uma distribuidora muito conhecida, tem mais de 33 filiais no Brasil, né? E depois eu entrei na Codema, né? Quando eu entrei na Codema, eu fiquei 6 anos e meio, Bastante tempo. mais ou menos 6 anos e meio. Foi uma trajetória que me fez crescer muito. Me fez crescer muito. Comecei como consultor técnico em 2019, depois passei para a área de seminovos. E depois que eu entrei na área de vendas de veículos, eu também eu me senti muito bem, me senti muito em casa. Porque hoje, para você vender um produto, você precisa conhecer ele tecnicamente, para você conseguir discutir com o seu cliente, para você conseguir defender a marca que você tá, né? Então, assim, você precisa conhecer seu concorrente, mas também precisa conhecer tecnicamente do seu produto, né? Porque você não pode vender algo que você não confia, que você não acredita. Porque você não passa confiança e não passa credibilidade para o seu cliente, né? Então, assim, hoje eu tô em um mundo que, assim, eu gosto muito do que eu faço, né? Eu gosto da área de vendas, e eu ainda vendo, e eu gosto da área da manutenção, que é uma área que eu fui criado. Então, para mim, hoje aqui, eu me sinto em casa, né? Assim, são coisas que as perguntas que você faz, eu já passei, entendeu? Por isso. Então, já tem a vivência, já tem a questão de ter passado por aquilo, sabe? E é muito gratificante poder estar aqui hoje contando um pouco da minha história, da minha trajetória. Eu fico muito feliz de ouvir. Além do seu pai, você tem mais familiares que trabalham no meio da manutenção também ainda, correto? Sim. Eu tenho um irmão que ele era vendedor de peça e agora foi promovido a vendedor de veículos seminovos. Ele foi promovido agora. Seguiu a carreira também na mesma linha. Fiquei muito feliz por ele, né? Merecedor, eu aprendi com ele, né? A minha trajetória, quando eu entrei na autopeça, ele que me impulsionou, né? Então, nós dois fomos criados juntos ali na oficina, depois a gente foi para autopeça. E eu tenho um irmão mais novo também, que ele não tá num ramo completamente fora da manutenção. Ele foi a ovelha negra da família, né? Como podemos dizer. Hoje ele é protético, né? Ele faz prótese dentária. Protético. Mas, assim, muito profissional, né? Hoje, inclusive, ele tá em Salvador. E hoje, graças a Deus, eu tenho uma família, né? A minha mãe, meu pai, os meus irmãos, todos muito bem encaminhados aí para um futuro próspero, né? Se Deus quiser. E só tirando a ovelha negra, os outros tá tudo na linha do diesel ainda. Então é hashtag família manutenção. É isso aí. Hashtag família manutenção. Muito bom, Willamis. Tem uma frase, atribuem muito ao Tom Brady, que é Don't complain, don't explain. Just show up e do your best. Não reclame, não se explique. Apenas se apresente e faça o seu melhor. E eu vejo que você encara
nesse sentido. Sim. Porque você fez o seu melhor quando era na Codem, está fazendo o seu melhor agora quando é na Translute. E pelo que eu entendo, para fazer o seu melhor é preciso amar aquilo que você faz. Exatamente. E eu entendo que hoje você ama a manutenção. Com certeza. Ama a manutenção. E o que é que mais você gosta, assim, nesse universo da manutenção? Eu gosto, assim, da De forma... caminhões em geral, é o que eu vejo. Eu gosto, assim, eu sinto muito prazer em resolver o problema. É solucionar o problema. Solucionar o problema. Então, assim, ter o contato, né, das pessoas, porque a gente não resolve o problema sozinho, né? Então, assim, a gente precisa direcionar o negócio de uma forma que o problema seja solucionado. Então, assim, nem sempre eu vou colocar a mão na massa para resolver um problema. Mas eu preciso ter ali as pessoas certas no meu time, que seja ali na oficina própria, ou quando está fora, eu preciso saber dialogar com as pessoas. Porque a gente precisa falar, e aí não entra só no caso a manutenção, mas é a forma de falar, é a forma de lidar. Por quê? O que gira a manutenção são as pessoas. E se você não souber comunicar com as pessoas de forma clara, de forma objetiva, as pessoas não colaboram com você. Na maioria das vezes. Exato. Teve, até me permitam uma parte, teve um podcast que eu falei sobre isso. A comunicação. Eu li um livro chamado A Arte de Argumentar, de Antônio Sérgio Soares de Abreu, professor da USP, que ele falava o seguinte, porque teve uma época na minha vida que eu queria falar um pouco mais difícil, mais rebuscado. E aí, eu aprendi com esse livro e aprendi também com o gerente que quando a gente se comunica, nós nos comunicamos para o outro. Exatamente. Nós falamos para o outro. E tem uma frase desse livro que eu nunca mais esqueci essa frase. Ela fala o seguinte: a comida deve agradar aos convidados e não ao cozinheiro. Exatamente. É isso, a comida deve agradar aos convidados e não ao cozinheiro. E, aliás, vou até aproveitar, eu estou até com um livro aqui, falar para o pessoal de casa aqui. Isso aqui muda vidas, viu? Eu estou no meu livro número 522, isso aqui muda vidas. Isso aqui muda vidas, muda a sua visão de mundo, amplia a tua percepção e amplia a tua visão de mundo. Isso aqui muda vidas. Williams, voltando aqui para o nosso podcast aqui, quando você vai contratar ali, quando você está contratando um serviço ali para manutenção, Sim. Qual região do país aqui é mais complicado para contratar mão de obra, quando você vai fazer serviço externo? O estado do Nordeste hoje, eu vejo que tem uma defasagem muito grande, né, na mão de obra, de modo geral. Que seja já contratado, a pessoa contratada ali e uma empresa que presta serviço para nós, ou que seja uma pessoa, um profissional à parte, que seja uma empresa nova que a gente não tem costume de lidar. Também eu vejo que nessa região é uma região muito carente de mão de obra. Qualificação técnica ou é o custo que é elevado? Qualificação técnica. Qualificação técnica baixa. Sim. Muito bem. E vocês têm unidades também no Nordeste, tem unidades aqui em São Paulo, e aí vocês, quando não faz a execução do serviço na própria unidade, vocês têm que contratar esses terceiros. Sim. Qual o segmento que vocês atuam? Hoje 90% do nosso volume de carga, né, são pneus, né, que seja matéria acabada, né, até a matéria-prima. Então, nós somos o principal transportador das maiores montadoras nacionais. Aliás, de todas as montadoras nacionais. Olha só. Nós transportamos o produto acabado ou a matéria-prima. Né? Então, o produto acabado ou a matéria-prima? Sim. É mais o produto acabado do que a própria matéria-prima, tá? A gente já está nesse ramo aí há mais de 40 anos, tá? Então, é uma empresa muito sólida, consolidada, né? Uma empresa que o dono, né, o senhor Luiz, ele tem muito orgulho, né? E nós que trabalhamos lá também temos muito orgulho, né? A gente é uma empresa muito gostosa de se trabalhar, né? Uma empresa... É diferente o mundo, né, de concessionária, que principalmente nós, a gente não tinha um contato direto com o dono, né? Era sempre um diretor, um presidente, um CEO, mas enfim, ali hoje eu trato diretamente
com o dono da empresa, né, ou o diretor operacional. Mas assim, o tratamento que ele tem com os clientes dele e com os funcionários é um ambiente muito gostoso e agradável de se trabalhar. Um dia eu li num livro, a melhor propaganda para uma empresa é um funcionário feliz. Sim. É um funcionário feliz. Sem dúvida. E pelo visto você está feliz lá. Muito feliz. Tá muito feliz? Foi um desafio que, assim, tudo aconteceu naturalmente. Eu entrei no objetivo de vender os caminhões. Vender os caminhões e as carretas. Enfim, eu sou uma pessoa muito... eu me considero muito proativo, né? Para resolver, para solucionar os problemas, para agregar. Na verdade, eu acho que, independente de eu estar na função ou não, se eu tiver algo para agregar, eu preciso falar com a pessoa, né? E a maioria das vezes as pessoas só se importam com o ambiente de trabalho dela, né? Ou com o que ela faz. Ela não procura ajudar o próximo na maioria das vezes, né? E ali na Translute eu via que alguns pontos, né, de acordo com o que eu já tinha passado, poderiam ser melhorados, né? E assim, eu sempre colocava para eles o meu ponto de vista, a minha ideia, né? E não é que eu seja melhor que ninguém, mas eu tinha uma bagagem, eu tinha uma experiência que seja de um cliente que me passou ou que seja de uma vivência que eu tive, né? E isso começou a agregar, começou a gerar valor para eles, né? E aí, aos poucos, eu comecei a vender os caminhões, né? Tomou uma proporção muito grande. E depois eu já comecei a me envolver também nas compras. E agora, 30 dias atrás, eu fui a gerente de manutenção, né? Então, foi tudo algo natural e algo que, assim, todas as áreas eu gosto muito do que eu faço, né? E eu acho que isso foi muito interessante. Por isso, o motivo da minha tamanha felicidade. E eu fico feliz de ouvir, porque aí se conecta com a frase. Eu vou até repeti-la novamente. Não reclame, não se explique. Apenas se apresente e faça o seu melhor. É isso aí. E é isso. Chegar uma hora antes, depende de quem? Depende só de mim. Ficar um pouco mais, depende de quem? De mim. Se colocar energia naquilo que você faz diariamente, depende de quem? De mim. É por isso que tem pessoas que têm resultados e tem pessoas que têm desculpas. Tem pessoas que têm resultados e tem pessoas que têm desculpas. E você aí, escolhe ter resultados ou desculpas? Você escolheu ter resultados. Com certeza. E tá muito feliz. Muito feliz. Tá muito feliz e com não os é que eu não frutos. tenho problema, tá? Tem problema? Talvez se eu não tivesse problema, eu não estaria tão feliz igual eu tô agora. Porque esse é um mindset de crescimento, de isso ter aí. problema. Porque tem gente que tira nota 5 na escola e o mundo acabou. E o mundo acabou, exatamente. E só tá na metade do ano, tem o tempo inteiro para se recuperar. Sim. E tem gente que tira, assim que fala, pô, tenho que trabalhar mais ainda para melhorar. Com certeza. Para melhorar aqui nesse ponto, para eu tirar um 7, para eu Sim. tirar um 8. Isso é um mindset de crescimento. É quando você enxerga aquilo, o problema, como uma oportunidade. Sim. Como uma oportunidade. Sem E dúvida. aí onde algumas pessoas pecam no trajeto aí. Ainda bem que não pecamos, estamos aqui entre erros e acertos, aqui conversando, dialogando, tendo esse bom bate-papo. Eu lembro que eu fiz o primeiro podcast aqui nesse estúdio, em abril do ano passado. Hoje já são 24.500 seguidores lá no LinkedIn, 13 mil no Instagram e no YouTube estamos crescendo também aí. E vem muito mais pela frente. Willamis, nós temos um quadro aqui que é o Investiria ou Passava. E você, ninguém melhor que você, com tanto conhecimento técnico e versatilidade de funções para responder a essas perguntas. Ferramentas de telemetria, investiria ou passava? Investiria. Por quê? Pesado. Por quê? Porque hoje a manutenção, a transportadora, né? Ela deixou de ser aquela transportadora de amador, né? Muitas transportadoras antigas tinham o caminhão porque gostava daquele negócio, da ferramenta, gastava muito dinheiro para deixar o caminhão de pezinho, bonitinho, aquele negócio, né? E o frete era muito rentável, né? Hoje,
devido à concorrência e devido ao mundo do transporte ter ganhado uma outra cara, a ferramenta de telemetria é uma ferramenta fundamental e essencial em cada transportadora hoje. Por quê? Não só pela redução do combustível. Quando você tira do veículo o máximo de proveito possível, você reduz automaticamente o custo da manutenção, você reduz automaticamente o custo do pneu, você consegue ter um preço melhor e mais competitivo com o seu concorrente e para você passar para o seu cliente lá na ponta, né? Então, assim, a telemetria é uma ferramenta que veio para mudar a questão de aproveitamento do veículo. Você tem que aproveitar o veículo, a ferramenta de trabalho, da melhor maneira possível. Assim como um notebook, um celular, que você precisa, às vezes, ter uma orientação para você extrair do equipamento que ele tem, a telemetria veio para isso, né? E a gente vê as montadoras aí, algumas muito à frente e outras, infelizmente, ainda muito atrás, né? Com esse tipo de informação, que é uma informação que hoje, para quem compra o caminhão, né? E aí fica uma dica para as montadoras que ainda estão para trás nesse segmento, nesse sentido de telemetria, que hoje, quem decide a compra da empresa, uma das coisas que entra em negociação é a questão da telemetria, né? Porque é uma ferramenta fundamental e essencial para o transportador enxergar ali se tirando o melhor proveito possível, né? Muito bom, Ilamis. Muito bom. Câmeras. Câmeras é algo... Lá vocês têm câmeras na empresa? Temos. Essa é uma outra que está se popularizando cada vez mais nas transportadoras. E aí, você investiria ou passava? Investiria. Pesado com a ênfase que foi na telemetria ou investiria? Não, eu investiria. Com segurança. Porque tem alguns pontos que eu acho um pouco invasivo, que é a questão interna da cabine, que muitos transportadores colocam, outros não, outros põem só a externa, mas assim, eu vejo que hoje é algo também necessário. Falando parte externa, é necessário, tá? Por quê? Muitas vezes, uma colisão, né, ou um acidente fatal, né, que envolve vítimas, enfim, aquilo ali é uma prova para você se resguardar que você estava tudo certo, né, e que a vítima, né, que no caso ali foi uma vítima fatal, entrou por debaixo ali e causou acidente, enfim, que antes, se não fossem as câmeras, né, antes das câmeras, por exemplo, era difícil você justificar que você estava certo, né, porque o caminhão é algo muito grande, muito pesado, né, então você passa numa moto e às vezes nem percebe. Exatamente. Né? Então, eu investiria. São as peças. Peça paralela. Investiria ou passava? Investiria em algumas. Investiria em algumas. Em algumas. Outras eu passava. Por exemplo, hoje a gente tem um grande problema que é a aceitação. Hoje, os caminhões, eles não têm a mesma aceitação em peça paralela como tinha antigamente, né? E, além disso, os caminhões eles estão se renovando, né? As montadoras estão se renovando muito rápido. Estão de inovação muito grande nas montadoras, que muitas vezes o transportador e as pessoas que adquirem ali os caminhões novos não estão conseguindo acompanhar, entendeu? Então, assim, é muita informação, né? Para alguns motoristas que nós temos no mercado hoje, com a cabeça antiga ainda lá do 113, que no 113 eu amarrava com enforca-gato, que no 113 eu comprava ali no Zezinho e dava certo. Então, assim, hoje acabou isso, né? Não tem mais isso. Então, assim, algumas peças paralelas ainda sim vale a pena e outras não vale a pena. Vou te dar um exemplo aqui de módulos, por exemplo. Módulos, infelizmente, é assim, ou é original, né? Ou tem alguns lugares que fazem um reparo, né? Que seja, às vezes, uma placa ali, alguma coisa que fazem um reparo. Mas, assim, são coisas que, infelizmente, é igual a geladeira da nossa casa, igual o micro-ondas e igual o celular. Infelizmente, passa um período inutilizável. Então, ou você compra novo, ou a cada 6 meses, a cada 3 meses, você vai ter que parar para ficar arrumando. E aí entra no custo que a gente estava falando. Vou pagar 10 mil no módulo original, ou eu vou pagar 5 num paralelo, ou num remanufaturado, e vou ficar parando várias vezes.
Então, eu prefiro pagar 10 mil num caminhão que vai me dar uma disponibilidade maior, né? Num lugar que, às vezes, eu coloquei uma peça paralela e eu preciso trocar ela numa região onde não tem a peça. Muito bom. Muito bom. Então, como você define prioridades num universo que hoje tudo parece urgente? Porque para a operação tudo é urgente. Tudo é urgente. Hoje eu passo isso, né? Diariamente. Durante os meus 30 dias, né? Antes eu já passava um pouco, mas não tanto a fundo, igual eu tô agora, né? Então, assim, é aquilo que eu já falei no início. Cada caso é tratado de uma forma diferente, né? Então, tem casos que você consegue fazer um reparo paliativo. Então, você ter o contato da pessoa certa que possa te ajudar. Então, você ter um contato de um mecânico, de um profissional. Porque, assim, tem muita coisa que, às vezes, tem, por exemplo, um modo de emergência para você utilizar e chegar num lugar onde que tem um apoio, que você consegue liberar mais rápido, né? Enfim, mas cada caso é tratado de uma forma diferente. Tem caso que é melhor você pegar um outro caminhão e levar a carga até o destino. Tem caso que é melhor você fazer um reparo paliativo. Tem caso que você pede uma ajuda ali para a concessionária para ver se eles conseguem te atender de imediato, né? Que hoje é muito raro isso acontecer, mas às vezes tem aquele dia, né, que não tem ninguém na oficina e você consegue fazer o reparo rápido. Então, eu acho que cada problema é tratado de uma forma diferente. Para cada dor, tem um remédio diferente. Entendeu? Exatamente, muito bom. A frota de vocês hoje é mista ou é de uma única exclusiva marca? Não, é mista. Hoje nós mista? temos 3 marcas. Então você está preparado... 4 marcas. Então você está preparado para o próximo quadro, que é Quando Penso Em. Tá preparado, Willis? Vamos lá. Vamos nessa. Vou dar umas engasgadas aqui, mas vamos lá. Não, vai com segurança. Quando penso em consumo de combustível? Scania. Scania? Scania. Por quê? Ela tem ali os problemas crônicos dela, que nós dois conhecemos bem, mas ainda assim é uma marca que, em questão de consumo de combustível, está na frente das outras, né? As outras vêm muito... assim, hoje as marcas elas se tornaram muito competitivas, porque elas têm que ser competitivas, porque senão elas vão morrer no mercado. Né? Então, assim, elas precisam se adequar e ver o que o concorrente está fazendo de melhor para ela melhorar. Então, a gente vê a marca Volvo, por exemplo, chegando muito próximo ali do Scania Super, por exemplo. Mas te confesso que em todos os episódios, mesmo de trabalhadores de marcas diferentes, é sempre a primeira a ser citada. Sim. Parece que está no inconsciente popular, como diriam os filósofos. Exatamente. Como diriam os filósofos. Que não é de hoje. Né? Não é de a hoje. marca se consolidou na entrega da redução de combustível. Né? Então, ela se consolidou com isso. Apesar dos problemas crônicos que ela tem, é uma marca de muito peso no mercado até hoje. Quando penso em segurança? Volvo. Essa é outra que é batida também. Quando se fala em segurança, o Volvo é outra batida que aparece aqui sempre. Hoje a gente vê alguns acessórios a mais. Por exemplo, nós temos a marca Scania, que ela tem um acessório que hoje vem de série, que no Volvo ainda não vem. Né? Que são os airbags ali lateral da cortina, por exemplo. O Volvo não vem e nem o airbag do volante. Né? Então, hoje de série a Scania vem. Então, hoje, o caminhão qual que é o caminhão mais seguro de série entregue no mercado hoje? É a Scania. Porém, o caminhão Volvo, ele passa uma segurança maior para a pessoa que está dirigindo, não de hoje, assim, de agora, né? Porque essa questão da série da Scania é uma coisa que é nova no mercado, podemos dizer. Então, quando a gente fala segurança, não de hoje, mas ao todo, eu tenho a percepção da Volvo. Muito bem. Quando você pensa em tecnologia embarcada, qual montadora tem um caminhão mais tecnológico hoje? Bom, hoje nós temos 2 montadoras, né, que estão numa briga muito acirrada aí nessa questão de tecnologia, né? Então, assim, é a Scania e a Volvo. Para mim, hoje, eu vejo que a Volvo ela investiu muito forte em questão de tecnologia, porque antes a Volvo ela era um caminhão muito
robusto, muito bruto e esqueci um pouco dessa parte da tecnologia em si, né? Dos painéis ali, dessa questão de telemetria, de conectividade, né? Enfim. E hoje, ela se posicionou no mercado. Então, nós temos alguns caminhões Volvo hoje que chega na frota que a gente entra e a questão de tecnologia é outra coisa. Então, para mim, hoje, entre Scania e Volvo, eu vejo que a Volvo está na frente em vista do que nós temos hoje na frota. Muito bem. Quando penso em conectividade, todas as montadoras hoje estão conectadas com a torres de controle, oferecendo suporte para vocês, ou tem gente aí muito na frente? Tem, hoje, a gente tem Scania e Volvo muito na frente desse Quando ele fala conectividade. Quando a gente fala de conectividade, né? Inclusive, assim, quando você falou em telemetria, nós temos hoje 3 master drivers dentro da empresa que eles monitoram, né, diariamente a pontuação dos motoristas. E os motoristas que não estão conseguindo atingir a marca, né, ali que é exigida pela empresa, eles são passados novamente pelo treinamento, que seja da montadora, da marca, ou pelos próprios Master Drive, né? Então, a questão de conectividade tem marca que, infelizmente, ainda não se posicionou no mercado, né? Então, hoje nós vemos, por exemplo, a DAF. A DAF, hoje, dentro da empresa, tem 40% da frota nossa hoje é DAF, né? E, infelizmente, nós não temos o sistema que temos com a Scania e com a Volvo, né? E é um sistema que são caminhões que nós temos ainda que fazer ao modo raiz, né? Aquele livrão, né? Ou o acompanhamento, lógico, de abastecimento, né? Enfim. Mas é um modo que hoje já está ultrapassado, né? Nós temos outras tecnologias dos concorrentes da Volvo, da Scania, que está muito à frente disso. Muito bem. Você hoje trabalha na Translute, correto? Sim. A Translute tem um slogan que é dominando o transporte mais complexo. Imagino que faremos pela sua carga. O que significa isso? Explica pra galera de casa aí que tá assistindo. Bom, é que assim... Porque pneu é o transporte mais complexo que tem? É que, na verdade, pode ser que não seja o mais complexo, mas é o mais visado. É o mais visado, né? E sendo... É o famoso ouro negro. Exato. E sendo o transporte mais visado, isso se torna complexo. Porque você precisa desenvolver uma segurança diferente do que tem no mercado hoje. Então, hoje nós temos, por exemplo, algumas travas nas carretas que são colocadas com chave segredo, e só nós temos isso. Isso foi uma trava desenvolvida pela empresa, dentro da empresa hoje, na serralheria, na solda ali, nós temos essa trava. Então, toda carreta que seja agregado ou que seja frota, nós temos isso, obrigatoriamente tem que colocar essa trava de segurança. E isso se torna complexo, porque não é simples, você não pode parar em qualquer lugar, igual muitas pessoas fazem, eu vou parar no posto ali para dormir. Então, assim, você tem que ter na rota, você tem que ter alguns pontos de paradas corretos, porque hoje todo mundo conhece a Translute como transporte de pneu. E isso se torna complexo por quê? Porque você precisa desenvolver uma trava de segurança. Porque você precisa parar em lugares delimitados ali, que já foi criado por ter uma segurança maior. Então a Translute virou referência quando se fala de pneus, né? Com certeza. Igual o Bombril quando se fala de lã de aço. Com certeza. Falou em pneu, Translute. Falou em pneu, Translute. Muito falou bem. Pneu não, falou em transporte de pneu. Falou em transporte de pneu, Translute. Translute. Muito bem, Williams, muito bem. Com certeza. Williams, o que é bom passa rápido, já são 19h56 desse dia 6 de agosto de 2025. E aí eu tenho uma pergunta, eu queria te levar agora ao passado. Sim. Queria te levar ao passado quando o Williams tinha 14 anos. O que é que o Williams de hoje falaria pro Williams de 14 anos, quando começou a sua história na manutenção? Essa é uma pergunta até que chega até a ser emocionante, né? Inclusive, eu enchi os olhos de água agora porque
São coisas que só eu e a minha família a gente sabe o que eu passei para chegar aqui onde eu tô. Não quer dizer que eu esteja onde o lugar que, assim, eu vou morrer aqui. Não, eu penso muito ainda à frente, a conquistar. E o Willamis, com 14 anos, ele era um menino. Hoje eu sou, né, hoje eu sou magro, mas antes era muito mais magro, né? E eu lembro ali na oficina, com 14 anos, ali apertando o parafuso de roda com a pneumática, às vezes nem aguentava direito a pneumática. O caminhão chegava com o motor quente, a gente tinha que trocar o óleo ali, trocar o filtro na maior rapidez do mundo para o caminhão não ficar parado e as pessoas cobrando. Mas eu sempre fui uma pessoa muito decidida, né? Eu sempre fui uma pessoa muito decidida. Então, assim, eu sei que o que eu tô passando é um processo para chegar onde eu quero chegar, tá? Então, assim, lá com 14 anos, eu imaginava o que está acontecendo comigo hoje. Pode ser uma coisa, assim, incrível, né? Mas eu imaginava. Eu falei assim, eu não vou ficar aqui apertando parafuso de roda até me aposentar. Isso aqui faz parte do processo onde eu quero chegar, né? Então, eu sempre acreditei no processo. Então, quando eu estava lá apertando a roda, eu não me desmerecia e nem desmerecia quem fazia isso. Mas foi uma condição que chegou a um certo ponto que eu não aceitei mais. Por quê? Eu entendi que aquilo foi parte de um processo, eu precisei passar por aquilo, né, para eu poder crescer. E eu fui crescendo algumas coisas, inclusive quando eu estava na Codema, né, eu abri uma padaria, não sei se você lembra. Tive uma padaria e isso também me fez crescer muito. Eu sofri muito, por conta que eu precisava acordar muito cedo, né, 3h30, 4 horas da manhã para ir na padaria, assar o pão de queijo, enfim, as coisas ali. E 7 horas da manhã eu tinha que estar na Codema. E detalhe, eu ainda ficava sobre aviso. Então tinha dia que era 24 horas, né? E olhando o passado e olhando onde eu tô hoje, eu tô muito realizado. Muito bom. Esse é um sentimento que deixa feliz. Com certeza. Deixa feliz e traz alegria. E para encerrar, o Fernando Pessoa tinha um poema chamado Tabacaria, um dos poemas belíssimos da língua portuguesa que fala, ó: não sou nada e nunca serei tudo. A parte disso tem em mim todos os sonhos do mundo. Quais são os sonhos do Willamis para o futuro? E manda uma mensagem aí pro pessoal de casa aí, para o pessoal que vai nos assistir aí nesse podcast aí. Um abraço aí, suas considerações finais. Bom, o Willamis do futuro. Eu penso que, assim, nada que eu ganho, que eu não posso ajudar o próximo, para mim é suficiente se eu ganhar só para mim, né? Então, eu sempre procuro ajudar as pessoas que estão ao meu entorno, né? À minha volta. Então, que seja ali na equipe da manutenção da Translute, que seja os meus fornecedores, eu espero sempre agregar algo à vida deles e eles agregar na minha vida. Então, é aquilo que eu falei. Tudo começa e termina com as pessoas. E se você não souber se relacionar com as pessoas, você tem um desafio, você tem um problema, porque hoje as pessoas, infelizmente, a maioria não quer conversar com as pessoas, né? Elas querem conversar com o celular, conversar com o chat GPT, ela quer conversar com alguma máquina, né? Porque a máquina, ela não tem o sentimento, ela dá a resposta que a pessoa precisa. E nem sempre quando você se dialoga com uma pessoa, ela te dá a resposta que você precisa. Então, eu acho que fica um recado pro pessoal, procurar desenvolver mais a parte pessoal, desenvolver mais a parte de comunicação, né? Então, eu li um livro muito importante, né, que me ajudou muito também, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, né? Que é um livro com muita informação de comunicação, né? E, assim, eu tenho alguns sonhos, como, por exemplo, construir uma casa na beira da represa e andar de jet ski. Eu tenho alguns sonhos pessoais, né, mas eu tenho alguns sonhos também que são profissionais. E hoje, fazendo o que eu estou fazendo, faz parte de um processo onde eu quero chegar. Muito bem. Você até me lembrou, para encerrar, uma frase
que é atribuído ao Papa Francisco, que é: os rios não bebem a sua própria água, as árvores não comem os seus próprios frutos, e o sol não brilha para si mesmo, e nem as flores não espalham sua fragrância para si. Viver para os outros é uma regra da natureza. A vida é boa quando você está feliz, mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes por sua causa. Com certeza. E para terminar, eu não posso terminar sem a minha tradicional frase do Guimarães Rosa: é junto dos bons que a gente fica melhor. E hoje eu estava junto de um bom. Obrigado.